Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 13 de dezembro. Ernesto entra no quarto de Jaime no hospital. Ernesto reclama por Jaime não ter eliminado Pedro e diz que sente muito. Ernesto tira os aparelhos de Jaime e o sufoca com o travesseiro. Jaime acaba sofrendo uma nova parada cardíaca. Ernesto foge e a enfermeira entra na sala. Gina convence Nelson a ficar calado e ajudá-la. Nelson recebe uma ligação falando sobre Jaime. Nelson diz a Gina que está decepcionado com ela. Nelson diz que ficará calado somente por seu neto para não crescer sem um pai e diz que ela o envergonha e a chama de mesquinha. Andréia diz a Gabriela que Helena comentou com ela que Irene se apaixonou por um homem casado. Por telefone, Gina reclama com Rosa e diz que seu pai descobriu que seu filho não é de Pedro. Gina ameaça Rosa e diz que se ela falar novamente sobre esse tema, ela se arrependerá. Irene e Ernesto se envolvem. O doutor avisa Nelson e Rosa que Jaime sofreu uma parada, mas que agora ele está bem. Rosa diz a Nelson que não vai morar mais com ele, pois Augusto lhe ofereceu sua casa. Anoitece. Rosa e Augusto começam a morar juntos. Ernesto chega bêbado em casa e tenta beijar Helena à força. Helena o despreza. Nelson liga para Andréia e diz que precisava escutar a voz dela. Irene Piriguete chega toda animada em casa. Augusto começa a sentir algo diferente por Rosa. Gina descobre que Ernesto tentou assassinar Jaime. Nicolas está chateado com Ernesto por não levá-lo no torneio. Nicolas diz que quer ser mecânico quando crescer. Helena chega ali e diz a Ernesto que trouxe a ordem de divórcio. Nicolas diz que não quer que eles se divorciem e diz que seu pai prometeu que jamais iriam se separar. Ernesto diz que se fosse por ele, isso seria verdade. Nicolas corre para seu quarto e Helena fica furiosa com o miserável do Ernesto. Nicolas se recusa a falar com Helena e Ernesto faz a cabeça do menino contra a mãe. Gina investiga e descobre que Ernesto falsificou seu nome para poder entrar no quarto de Jaime. Nicolas pergunta ao pai por que ele e sua mãe irão se divorciar. Ernesto diz ao filho que ele deve apoiá-lo para que isso não ocorra. Mais tarde, Ernesto age e denuncia Horácio, o acusando de fraude. Pedro percebe Nelson estranho. Helena discute com Ernesto e diz que está cansada dele. Helena diz a Ernesto que é mãe de Nicolas e tem direitos. O ceboso diz que mãe adotiva. Helena diz que sim, mas que queria ter porém ele não pôde dar um filho biológico. Helena ameaça Ernesto e diz que se ele continuar fazendo Nicolas contra ela, contará que foi ele quem não conseguiu dar um filho. Ele questiona se ela dirá que Pedro é seu amante. Furiosa, Helena tenta esbofetear Ernesto. O doutor diz a Gina que Jaime ficou tetraplégico e que nunca mais voltará a andar. Nelson informa a todos da mecânica que Jaime ficou paralítico. Helena liga para Horácio e conta a situação que passou pela manhã com Nicolas. Bernarda entrega a Inês as cópias das informações de Isabel. Bernarda percebe que Inês sente algo por Eduardo. Helena conta às irmãs que entregou a ordem de divórcio para Ernesto e que Nicolas está chateado. Anoitece. Pedro pergunta a Gina que problema que ela teve com Nelson. Gina desvia o assunto. Nelson diz a Jaime que o carro caiu em cima dele. Jaime se recorda e diz que Pedro o ajudou. Nelson diz que sim e que graças a ele está vivo. Jaime diz que não sente suas pernas. Nelson revela a ele que está paralítico. Jaime entra em pânico. Ernesto diz a Nicolas que irá lhe contar o porquê Helena quer se separar dele. Jaime sofre por ter ficado paralítico. Ernesto, cretino maldito, diz a Nico que Helena tem outro homem em sua vida. Nicolas se recusa a acreditar. Ernesto manipula o próprio filho a seu favor.